Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu tenho um difícil relacionamento com o frio. Ele não gosta de mim, eu não gosto dele, mas nós convivemos. Então, a coisa fica bem difícil no frio. Mas, irmãos, vamos iniciar esse trimestre dentro da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, o estudo sobre multiplicar discípulos. E cabe a mim, na aula de hoje, conversar com os irmãos, ensinar aos irmãos, vamos um ensinar o outro, né? Quem foi Timóteo? Porque nós vamos tratar do legado de Paulo a Timóteo, ok? E vamos estudar sobre discipulado. Enquanto eu preparava a lição, e nós aqui todos já somos cristãos, né? E nós entendemos bem o significado da palavra discípulo, né? Que na origem grega é aprendiz, né? E quando a gente vai estudando sobre o discipulado e vendo a importância do discipulado e sabendo que cada um de nós devemos fazer discípulos, e vendo a realidade do país, e vendo um país de maioria cristã, e vendo a situação da sociedade que nós estamos, eu fico pensando, mas que discípulo nós estamos fazendo, né? O que está acontecendo, né? Então, nós precisamos muito mesmo estudar o discipulado e entender o nosso papel nisso, como fazer discípulos, de que forma fazer discípulos e qual a qualidade dos discípulos que nós estamos fazendo. E aí, quando a gente vai estudar a vida ali de Timóteo, o que a Bíblia nos fala sobre ele, que maravilha, né? Que pessoa, que discípulo. E o que ele continuou no ministério após a morte de Paulo. Mas vamos lá, vamos por partes. Bem, primeiro, se alguém não entende o significado da palavra legado, né, para a gente entender o legado de Paulo a Timóteo, legado é tudo aquilo que é transmitido para as futuras gerações, seja material ou imaterial, que vai produzir alguma mudança, algum significado de mudança, que vai trazer alguma diferença. Então, na verdade, irmãos, todos nós deixamos um legado. Bom ou ruim, mas nós não passamos pela vida sem deixar um legado. Algo nós vamos deixar, ou apenas para os nossos descendentes, para a nossa família, ou um legado para a humanidade, como foi o caso dos primeiros cristãos aqui. O que eles deixaram foi para a humanidade, vai perpetuar. E falando na questão de fazer bons discípulos, quem esteve aqui no culto fúnebre do nosso querido irmão Jovelino, o pastor Sinésio falou que, num dos momentos, que muitas pessoas estão na igreja, as igrejas estão cheias, muitos estão nas igrejas, mas poucos estão na palavra. E essa é a realidade do Brasil. As igrejas cristãs estão lotadas, mas dentre essas pessoas que estão lotando as igrejas, quantos realmente estão na palavra, vivendo o evangelho, produzindo bons frutos? Porque produzir frutos todos produzimos. Qual a qualidade desses frutos? O que está acontecendo, né? E eu defendo o movimento de voltarmos ao ensino base da palavra, o beabá da religião, o porquê e o para quê, e estudar os pontos que transformam realmente a vida de alguém. Não ficar se pegando em discursos intermináveis, como do tipo roda de discussão sobre o sexo dos anjos, ou agora voltou de novo muito forte, e sempre vai ser, mas não precisa gerar briga, pós-milenista, pré-milenista. Gente, alguém talvez depois vai poder falar para o outro, olha, eu estava certo, você errado, mas que diferença isso faz, né? Que diferença isso vai fazer, né? Mas vamos lá, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias
Eu dei os textos bíblicos para o Andrei, mas já até falei, Andrei, a tia mistura tudo os textos e na hora pode ser que a gente mude a ordem disso aí. Mas o texto base é 1 Timóteo, o capítulo inteiro de 1 Timóteo 1. Mas vamos já pontuar algumas coisas. Bem, Timóteo foi o discípulo e o cooperador mais próximo que Paulo teve. Eles provavelmente caminharam juntos cerca de 15 a 17 anos, tá? Esse foi o tempo que eles passaram juntos. A última carta que Paulo escreveu antes da sua morte foi a segunda carta para Timóteo. E ela é uma carta maravilhosa, né? É um tom de despedida e cheia de ensinamentos do mesmo jeito. Então, durante todo o decorrer da caminhada que eles tiveram juntos, Paulo sempre ensinou Timóteo. E Timóteo, por sua vez, era o apoio. Tanto que é para Timóteo que Paulo vai dizer, olha, traz minha capa. Olha, tenta vir antes do inverno, né? E, infelizmente, nós não sabemos se Paulo chegou a tempo. Infelizmente, né? Mas nós queremos crer no nosso coração, né? Que Timóteo chegou a tempo, que Timóteo levou a capa e que eles tiveram como se despedir, né? Mas a Bíblia não nos dá isso, e se a Bíblia não diz, não adianta a gente ficar, né? Mas a primeira referência que nós temos de Timóteo está lá em Atos 16. Então, abram suas Bíblias, por favor. Atos 16, do versículo 1 ao versículo 3. Jô, se você quiser trazer o microfone aqui e a gente vai passando o microfone, quem não quiser ler, passa para o vizinho, para o irmão ao lado e assim nós vamos. Para que todos possam ler. Então, o primeiro é Atos 16, de 1 a 3. Desculpa. Não te apego. Atos 16, de 1 a 3. Posso ler? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, vamos lá. Chegou a Derbe e Listra. Derbe e Listra são duas cidades que pertencem à atual Turquia, ok? Essa era a segunda viagem de Paulo. Quando ele chega, ele já encontra Timóteo, um discípulo, filho de quem? De uma judia, algumas tradições vai dizer, uma judia piedosa. Então, uma judia seguidora com rigor dos preceitos, dos rituais, da lei, da tradição, que era cristã, né? As traduções depois, irmãos, já vão trazer que era crente. Provavelmente, Timóteo, sua mãe e sua avó se converteram durante a primeira viagem missionária. Provavelmente, a Bíblia não deixa isso claro. Mas nós vamos ler os vários versículos em que Paulo se refere a ele como meu filho. Então, entende-se que eles tenham se convertido durante a primeira viagem missionária. Por isso, algumas traduções já vão dizer, judia que era crente, mas ele era filho de um pai grego. Tá? Aqui nós já temos uma situação. Os judeus não poderiam se casar, ter um casamento misto, mas era uma judia que se casou com um grego. Talvez por isso Timóteo, embora fosse criado conhecedor da palavra, nós estamos falando do Velho Testamento, ele ainda não tinha sido circuncidado, porque o pai dele era grego, certo? Aí Paulo, para levá-lo na segunda viagem missionária, vai circuncidá-lo. Ah, Nádia, mas espera aí, então Paulo foi contra o que ele mesmo ensinou? De forma alguma, irmãos. Paulo mesmo vai dizer, fiz-me judeu, como judeu, para alcançar os judeus, tal. Como Timóteo era filho
de uma judia, para que eles tivessem maior acesso aos judeus, para que a palavra fosse levada aos judeus, Paulo tomou a decisão, então, não, você vai ser circuncidado para que você seja aceito facilmente pelos judeus, certo? Essa foi a situação. Bem, vamos falar, não tem como não falar da mãe e da avó, né? E nós... mas tem mais uma coisa interessante nessa passagem aqui, que também tem que chamar nossa atenção. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam na cidade de Listra e em Icônio. Davam bom testemunho os irmãos. E aí é lógico que a gente tem que fazer para nós todos. Qual testemunho estão dando de nós os nossos irmãos? Porque não foi Timóteo que foi dar o bom testemunho dele para Paulo. Chegou lá e se apresentou, olha, eu sou Timóteo, eu sou assim, eu faço isso. Não. Foram os irmãos, os que conviviam com ele, os que estavam na fé junto com ele, que deram o bom testemunho dele, que fez com que o Paulo convidasse para seguir na viagem. Então, quando eu estava estudando essa passagem, eu fiquei pensando, eu não sei como foi quando o pastor Felipe chegou aqui, mas eu fico pensando, o que um falou do outro, né? Qual foi o testemunho que as pessoas deram para o pastor? Porque o pastor Sinésio já estava aqui com a gente quase 30 anos, conhece todo mundo. Mas o que será que falaram para o pastor Felipe? Eu fico pensando, não quero nunca saber, pastor, mas eu estou só pensando. Será que... Aí eu vou falar de mim. Qual foi o testemunho que ele ouviu das outras pessoas? Foi bom ou foi ruim? Né? Mas eu também fiquei pensando, será que teve alguém que tentou dar testemunho de si mesmo para o pastor? E aqui nós estamos vendo... Quem dá testemunho de nós são as pessoas que convivem conosco. É o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, nossos irmãos na fé. Isso é o exemplo, esse é o testemunho honesto, sincero. E eu sempre dou exemplo de mecânico aqui, né? Porque talvez muitos anos eu tive muita crise com mecânico. Mas uma das últimas vezes que o meu marido deixa o carro sempre no mesmo mecânico. E uma das vezes eu que fui buscar. E aí, quando eu cheguei a um senhor, ele faz aquilo de pôr todas as peças na sua frente, ele mostra e ele explica, eu troquei isso porque era isso, olha a sua peça estava assim, papapá, e ele foi falando. E aí eu ouvi e eu disse para ele é um senhorzinho, eu disse, fulano, eu não entendo nada de mecânica de veículo, eu não conheço essas peças, mas eu conheço o seu nome. E porque eu conheço o seu nome, eu acredito no que o senhor está falando para mim e que o carro foi consertado. Né? Isso é testemunho. Você leva tantos anos naquela pessoa porque você a conhece, porque você conhece o bom serviço, tal. Aí eu chamo a atenção para nós aqui, que somos de várias profissões diferentes, qual é o testemunho profissional que você está dando? Qual é? O seu cliente, se é que você tem cliente, volta em você? Ou o seu cliente te procura uma vez só e nunca mais te procura porque o seu testemunho foi péssimo como profissional? Você exerce o seu trabalho de tal forma, se você trabalha numa loja, é vendedor, quando aquela pessoa volta a precisar comprar, ela procura você porque ela foi bem atendida por você? Ou é aquela que chega na loja e fala, eu não quero que fulano me atenda? Qual é? Qual é o seu testemunho profissional? As cabeleireiras não estão aqui hoje, né? Como será que é? A sua cliente é sua cliente ou ela vai uma vez e não volta mais para ser atendida por você? Como é o seu testemunho profissional? O que é que você deixa ali? Que testemunho as pessoas dão de você? Né? Vamos cuidar da nossa vida, do nosso testemunho de vida, porque dentro da igreja é muito fácil, irmãos. O difícil é no dia a dia. No meio de outras pessoas, convivendo com outras... Eu trabalho no serviço público, o Lúcio está sempre ligado com o serviço público, sabe como isso, Esther,
quantos anos, né, Esther? E nós sabemos o quanto é difícil o funcionalismo público, por várias razões, né? E principalmente quando a gente está há décadas ali, eu estou há 30 anos, né? Como é difícil e como a gente vai carregando alguns, né, estigmas, alguma coisa, mas é muito bom quando a gente também ouve o testemunho das pessoas dizendo, não, vamos falar com fulano porque fulano resolve. Vamos falar com fulano porque fulano sabe. Você mostra que você se dedicou a algo, você aprendeu, você exerce com competência, e esse é um bom testemunho. Continuando. Bem, o autor da revista vai trazer aqui que Timóteo tinha 3 marcas bem visíveis. Uma das marcas, Timóteo era jovem, e ele era muito jovem. E Paulo vai dizer, até vai falar, olha, ninguém despreze você por causa da tua mocidade. Mas, ao contrário, permaneça, seja forte. Timóteo provavelmente era tímido, e nós vamos ver aqui que ele também tinha enfermidade. Eu acho muito interessante que, às vezes, a gente pensa que os heróis, os grandes homens da Bíblia, os grandes homens da fé, eram pessoas que quase não tinham lutas, né? Não tinham problemas, não tinham dificuldades, mas, ao contrário, eram pessoas como nós, cheios de defeitos, com problemas, com dificuldades. E Deus usa da mesma forma. E também não é pela idade. Aquele tem 20 anos de vida cristã, 30 anos, olha, tem que estar maduro na fé, porque tem 60 anos de vida cristã. E não é assim que funciona. Um jovem pode estar mais maduro espiritualmente falando do que um idoso que frequenta uma igreja há 40, 50 anos. Vida cristã é intimidade com Deus. E crescimento espiritual é algo pessoal. Por melhor que seja o pregador, o pastor de púlpito, o crescimento é pessoal. É você com Deus, é a gente com a palavra, estudando, meditando. Os nossos pastores dão uma direção, despertam em muitos momentos, são apoio em muitos momentos de dificuldade, mas o crescimento diário com Deus não adianta, irmãos, vai ser sempre nosso. Vai ser a gente lá no nosso quarto, ou na nossa sala, ou no dia a dia. É o caminhar íntimo e diário com o Senhor. E isso é muito legal, porque Deus é tão perfeito com a gente que isso mostra que nós não precisamos estar cercados de gente boa, de grande conhecimento na palavra, porque o conhecimento na palavra nós vamos adquirindo conforme nós vamos estudando, né? Então, nós não precisamos de grandes eventos para que a nossa fé seja fortalecida. Nós precisamos do dia a dia, da caminhada diária com o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias? Em 2 Timóteo 3, 14 e 15. E quem tiver com o microfone pode ler, por favor. Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Agora, 2 Timóteo 1, o capítulo, até o versículo 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição
das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Que lindo, né, irmãos? Aqui vamos conversar algumas coisas. Paulo está dizendo para ele, olha, eu faço menção de ti dia e noite, nas minhas orações eu intercedo por ti. Recordo-me das tuas lágrimas. Muito provavelmente, a despedida que eles tiveram na primeira prisão de Paulo deve ter sido algo muito triste, como um filho se despedindo de um pai. É possível isso, irmãos. Não está claro quando ele fala recordando-me de tuas lágrimas. Pode ser inúmeros motivos. Quero muito te ver. E aí ele fala, para quê? Para me encher de alegria, Paulo falando, trazendo à minha memória a fé. Aí nessa tradução está não fingida, mas pode ser não hipócrita e sincera. Há traduções diferentes. Trazendo à memória a fé não fingida, ou a fé não hipócrita e a fé sincera. Aqui vamos conversar um pouquinho. Bem, não hipócrita é uma fé franca, uma fé transparente, uma fé que não se esconde através de máscaras. Uma fé não fingida, uma fé sincera. E aí a palavra sincera, embora alguns falam que é um mito linguístico isso que eu vou dizer, mas pode ser que seja realmente a origem dela, é porque na Roma Antiga, os escultores, os maus escultores, eles costumavam cobrir os defeitos das suas obras com cera. Aí eles maquiavam a peça. Então, aquela peça, lógico, estava defeituosa, não teria mais o mesmo valor. Então, quando ia vender uma peça que não tinha nenhum trincado e, por isso, não foi coberta com cera, então, falava-se sem cera e com cera. E sem cera seria a origem da palavra sincera, uma coisa que não foi, que é pura, não foi mexida, não foi, né? Volto a repetir, alguns dizem que isso é um mito etimológico, mito de origem da palavra, mas muitos já dizem não, que isso realmente acontecia até por encontraram artefatos que tinha essa cobertura de cera, né, realmente. E aí não tem como a gente não fazer aquela pergunta, em quais áreas de nossa vida nós estamos colocando cera? Não tem como não pensar isso, né? Em quais áreas da nossa vida nós estamos colocando cera? Tentando tampar lá, fazer uma maquiagem, né? Bem bonita, que está encoberto ali. Tem um buraco, está entrando tudo que não presta, mas eu cubro com uma cera, com o tempo aquela cera vai ressecar, ela vai soltar, eu cubro com uma cera de novo, né? Em quais áreas da nossa vida nós estamos colocando cera? Mas Paulo está dizendo que ele queria se encher de alegria e trazer à memória a fé sincera que existia em Timóteo. Timóteo, quando nós vamos estudá-lo, a gente vê que a fé dele não era só sincera, como ela era frutífera. E ele tinha um coração muito disposto a aprender. A gente vai, quando você vai ler as cartas que Paulo escreveu para ele mesmo, as duas cartas de Timóteo, aqueles conselhos que Paulo dá de como ele tinha que agir com os mais velhos, com os mais jovens, né? Como um pastor mais velho orientando um pastor novo, né? Dizendo, olha, age assim com um idoso, como se fosse seu pai, né? Como se fosse, já com um jovem é assim. Então, você vê a preocupação que Paulo teve até o fim da sua vida, porque Paulo, quando escreveu a segunda carta para Timóteo, ele tinha total convicção que ele estava prestes a ser morto. Ele sabia disso. O tom da carta já demonstra claramente isso, né? Nós falamos também eu falei também que Timóteo tinha enfermidades. Então, vamos ler lá, 1 Timóteo 5, o versículo 23. Não continues a beber somente água.
Use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso. Paulo vai dar um conselho para ele, que era usar o vinho como medicamento, que era a mistura do vinho com porções de água, certo? Não era beber garrafas inteiras de vinho, irmãos, entendam bem o versículo bíblico, mas já era usado como remédio, assim como o azeite também era muito usado como medicamento. Mas por esse texto da carta, a gente percebe que Timóteo era alguém que sofria frequentemente com enfermidades. A Bíblia é clara para dizer isso. Então, irmãos, a desculpa nossa de doença não pode ser desculpa para falta de bom testemunho, mau testemunho ou falta de trabalhar no reino, né? Não são as nossas enfermidades que vão desmotivar-nos a trabalhar no reino. Eu sempre lembro disso, quando eu falo disso, eu lembro da Maria Inês. Como sofre com esse joelho, né, Maria Inês? Mas ela está aí, ativa, e trabalha com criança ainda, né? Então, irmãos, se tem algo que eu não posso ainda por causa de condições de saúde, ou não posso mais, dentro do reino sempre tem um espaço para a gente. Sempre tem um espaço para todos. E o mais interessante no reino, e a gente vai ver isso muito bonito na vida de Timóteo, a gente não vê Timóteo envolvido em desavenças. A gente não vê relato que ele disputou lugar, posição. Não, a gente não vê brigas entre isso. As viagens, o período que ele esteve com Paulo, e ele era sempre disposto, Paulo dizia, vinha ou ele ia, e não pense que por causa da timidez de Timóteo, ou do fato dele ser muito jovem e dele ser enfermo, que ele não teve desafios, porque ele foi enviado à igreja em Éfeso, à igreja em Corinto. Olha que coisa pesada que ele enfrentou, né? Que não era fácil, não. Ele não foi lá implantar uma igreja lá numa cidadezinha no interior, não sei de onde, para começar um trabalho do nada. Ele pegou desafios muito grandes. E quando Paulo vai falar no versículo que a gente leu antes, olha, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, né? Talvez pela timidez de Timóteo, ele estivesse abalado com o fato de ver Paulo prisioneiro novamente, saber o que estava acontecendo ali, que ele iria morrer. Talvez isso, na timidez de Timóteo, o deixou desanimado. Então, Paulo vai dizer, olha, não te envergonhes nem do evangelho e não te envergonhes de mim. Aí, quanto à mãe e avó, né, gente? Nós que somos mães, somos avós, nós sabemos a importância do ensino da palavra, né? Olha, desde pequenininho, com os nossos filhos, com os netos, com as crianças que nos cercam. Mas você que é tio ou tia, a importância é para você também. O contato que você tem com a criança, vamos incutir na criança. Quando Timóteo se converteu, Timóteo já conhecia, já tinha o coração dele, já estava a terra preparada, ele já conhecia o Antigo Testamento, ele já sabia do Messias que viria, era terra fértil, pronta para ouvir de Jesus e aceitar, entender o Evangelho. Então, falar da importância de nós na criação dos nossos filhos, netos e das crianças que nos cercam, nós conhecemos bem isso. Estamos entre cristãos aqui, nós sabemos que nós temos que perseverar nisso, nós temos que, dia após dia, deixar o coraçãozinho dos nossos filhos com boa terra, bem adubado, para que eles, no momento certo, reconheçam Jesus como suficiente e salvador da sua vida. Porque essa decisão vai ser pessoal. Mas nós vamos preparar o terreno para isso, né? É o que nós devemos fazer. Bem, Paulo vai dizer que essa fé não fingida habitou na avó Loide e na mãe Eunice. Irmãos, não dá para transmitir para ninguém algo que nós não temos. Então, papai, mamãe, só falar de Jesus, mas não viver o Evangelho, não é transmitir nada, né?
Transmitir é o viver, é o dia a dia. Olha, eu imagino para os pais que é bem difícil tirar as crianças da cama no frio desse para vir no domingo de manhã para a igreja, né? Mas é porque eu estou indo lá. Ou talvez eles acordam mais cedo do que isso, né, Carol? Eu não sei, talvez eles acordaram 7 horas da manhã. Mas, às vezes, é mais dorminhoco. Mas é porque nós vamos lá. O que nós vamos fazer lá? O que nos motiva a estar na igreja? A alegria da comunhão com os irmãos ou é só um ritual? Eu nasci na igreja, eu vou todo domingo na igreja porque eu fui ensinado assim, né? O que é que eu transmito para eles? O prazer de estar aqui, a satisfação de estar aqui, a gratidão. Olha, vamos começar a semana adorando ao Senhor junto com os nossos irmãos, né? Eu tenho colega de trabalho, minha amiga, que ela é membro dessas igrejas virtuais, né? E ela é uma pessoa muito querida e uma serva do Senhor mesmo. Mas eu vejo nela a falta que faz a convivência com os irmãos de uma igreja. Ter alguém para estar lá, para conversar, né? Eu vejo que isso faz muita falta. Mas as igrejas virtuais estão aí e não estou condenando também, talvez em algum momento as pessoas precisem disso, na pandemia isso foi muito necessário, mas faz muita falta o convívio com os nossos irmãos em Cristo, muita mesmo. Bem, eu falei que Paulo constantemente o chamava de filho, né? Por isso que acredita-se que ele tenha convertido na primeira viagem missionária de Paulo. Então, vamos lá. 1 Coríntios 4:17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha que legal. Ele encaminhando ali Timóteo, olha, esse é o meu filho amado. E interessante, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, Timóteo estava sendo encaminhado ali para reforçar isso. Irmãos, a gente fala das cartas que Paulo enviou, as cartas, as epístolas, as cartas, E eu fico pensando, nossa, daqui a alguns anos, nós teremos que ensinar às crianças das igrejas o que era uma carta, não é? Porque nós não precisamos hoje chegar aqui e explicar. Todo mundo sabe o que é uma carta, mas, irmãos, daqui a algumas décadas, não se saberá mais o que é uma carta. Né? Porque ninguém mais envia carta. E eu fico imaginando o quão gostoso devia ser para as igrejas quando chegava uma carta de Paulo. Quando as pessoas se reuniam para fazer a leitura daquela carta. Irmãos, pensando quantos meses levava para chegar uma carta. Quanto tempo tinha para chegar aquela orientação, aquele ensinamento. Através de quem ia levar aquilo lá. Que demora aquilo para chegar e que alegria que era. E aquela carta ia sendo lida e relida, e passada e lida em outro lugar, a importância que tinha aquilo, né? Agora você manda um Sedex 10, dependendo do lugar, chega no mesmo dia, mas ninguém mais manda uma carta. Né? Então, em pouco tempo, nós teremos que, quando ensinar sobre as epístolas do apóstolo Paulo, explicar o que era uma epístola, né? Qual era o significado e qual era o sentido disso. Bem, 1 Timóteo 1, versículo 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. Novamente, ele dirigindo a Timóteo como filho Timóteo. E aqui, nesse versículo, é o único que vai falar das profecias que houve acerca de ti. Né? Esse é o único versículo que vai falar disso.
Provavelmente, Paulo já havia recebido do Senhor algo acerca de Timóteo também, e eu acredito porque para ele ter levado Timóteo na segunda viagem missionária, não foi só pelo bom testemunho que os irmãos deram, foi porque o Senhor permitiu que ele assim o fizesse. Atos 16, 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos, para que as observassem. As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Isso, aqui ele acompanha Paulo e Silas na segunda viagem missionária. E quando eles iam passando nas cidades, olha, as decisões que os apóstolos haviam tomado iam sendo ensinadas e repassadas igreja por igreja. Às vezes a gente tem uma ideia de que quando a igreja começou, irmãos, ela não fosse organizada. Mas, irmãos, ela era muito organizada, porque eram judeus, e os judeus já tinham o hábito da organização que vinha do judaísmo, as sinagogas extremamente organizadas. Então, a igreja nunca começou mal organizada. A igreja já começou muito bem organizada. Atos 17, versículo 14 e 15. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Isso. Aqui, Timóteo, então, fica em Bereia com Silas e depois vai se juntar com Paulo em Atenas. Um pouquinho para eu mudar minhas anotações. Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, aqui ele chega da Macedônia e encontra com Paulo em Corinto. Atos 19, versículo 22. Tendo enviado a Macedônia, 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Isso, aí ele foi enviado da Ásia para a Macedônia junto com Erasto. Note que Timóteo estava sempre disponível para exercer o ministério e ser aonde Paulo o orientava e que ele fosse enviado, lá ele ia e cumpria aquilo que era ele destinado. Atos 20, versículo 4 e 5. Acompanharam-no até a Ásia, Sápatra, de Bereia, filho de Pio, Aristarco e Secundum de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como a Tíquico e Trófimo da Ásia. Exatamente. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Quando a revista fala, o autor da revista fala que ele era tímido, jovem, tímido e doente, né? Talvez por isso, talvez baseado nas passagens bíblicas onde Paulo vai dizer para que ninguém o despreze, que nós temos esse entendimento. Então, vamos lá, 1 Coríntios 16, versículo 10 e 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter contigo, visto que eu espero com os irmãos. Que ninguém o despreze. E lá em 1 Timóteo 4,12, Paulo vai dizer para o próprio Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém despreze a tua mocidade.
mas, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aí, volta aquilo que eu já disse, não é a idade, irmãos, né? Não é a idade. Na verdade, nós temos essa facilidade de sempre achar que quanto mais idoso, né? Mas talvez a gente tenha que mudar o nosso entendimento e dar valor à pessoa não pelo cabelo branco, né? Não por isso. E aí, quando nós falamos isso, é bem interessante. Quando o pastor Felipe veio para cá, eu e a minha irmã conversamos assim, nossa, é a primeira vez que nós teremos um pastor que é mais jovem do que nós. Né? Então, como assim? Eu nunca fui pastoreada por alguém que tem menos idade do que eu. Idade para ser filho. Exatamente. E interessante, irmãos, que tem que haver sabedoria de ambos os lados. Nós, os mais velhos, temos que ter sabedoria em receber os ensinamentos, a doutrina e o que vem do pastor mais jovem, assim como o pastor jovem tem que ter sabedoria no trato com os mais velhos, que poderia ser mãe dele. Né? Irmãos, não é uma tarefa difícil para o pastor. E uma dos tópicos aqui para a gente pensar é isso. Como é o nosso auxílio ao nosso pastor? Ou aos nossos pastores? Ou eu vou até ampliar isso aqui. Aos nossos líderes. Porque, às vezes, eu participo de um grupo, desenvolvo um ministério na igreja que o meu líder do ministério é mais novo do que eu. Não é? Então, como é? Eu sirvo como apoio ou eu estou sendo uma pedra no sapato da pessoa? Eu valorizo aquilo e tento que melhore ou eu estou servindo de tropeço, olhando atravessado, pensando, isso aí não vai dar certo? Qual será que é a minha atitude? Então, exercer um ministério, seja ele pastoral ou não, é muito difícil. E eu creio que deve não ser muito fácil para o pastor Felipe também. Né? Ele tem, aqui a nossa igreja é uma igreja muito mista, tem, graças a Deus, tem todas as idades aqui. Então, tem todo um linguajar e uma maneira de agir com cada faixa etária, com cada nível de conhecimento da palavra. Quem veio da denominação tal, quem veio de tal, quem chegou aqui não conhecia nada da palavra, né? Nada. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo que está discipulando uma pessoa e que a pessoa chegava e dizia, nossa, é muito pesado esse discipulado. E ele não entendia, porque ele falava, aí um dia ele perguntou, mas por que é muito pesado o discipulado? Né? Pensando numa resposta. Ele falou, porque eu tenho que passar muitas horas da noite lendo a quantidade de textos. Mas sabe por quê, irmãos? A pessoa não entendia o que era capítulo e versículo. Então, não foi explicado para ele. Capítulo é isso, versículo é isso. Então, ele lia o livro inteiro, porque ele não entendia. Então, o discipulado estava pesado para ele. Ele já não conhecia a palavra, não é isso, irmãos? Então, nós temos que conhecer o nível de cada um. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, até o autor já faleceu, mas ele contava que a experiência de conversão dele, e que quando ele se converteu ali, e os demônios foram expulsos e tal, e aí ele indagou o pastor que estava com ele, ele disse, e agora, o que eu faço? Ele disse, o irmão vai procurar acompanhar os trabalhos da igreja, e ele disse, não, como eu falo com Deus? Ora. O irmão vai entrar no seu quarto e vai orar. Só que ele vinha de uma seita em que, para invocar o Deus dele, era preciso um ritual. Ele tinha que pôr um monte de coisa, fazer um monte de coisa para ele invocar. Então, ele não entendeu aquilo, entra e ora. Aí ele disse que ia para a igreja e ele chegava nos irmãos e ele falava assim, qual é o ritual de invocação? Qual é o ritual de invocação? E as pessoas olhavam para ele e respondiam para ele orar. Entra no teu quarto e ora. Irmãos, parece algo tão simples, né? Olha, entra no teu quarto e ora. Não é simples, dependendo de onde a pessoa veio, irmãos. Não é.
é o beabá, é o pegar na mão e dizer, irmão, olha, eu vou ensinar você a orar. Você já orou alguma vez na vida? Não. Mas você sabe o que é uma oração? Não. Então, nós vamos caminhar junto, até que a pessoa aprenda a orar. Né? E eu sempre lembro disso, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu estou lendo tal passagem ali e parece tão fácil de entendimento, mas não é fácil o entendimento para a maioria das pessoas. Eu ouvi o testemunho de um senhor que a esposa se converteu, e se converteu numa da igreja dos nossos irmãos pentecostais, e ele acordava de madrugada com ela orando no ouvido dele. E ela repreendendo, e ele ficou desesperado com aquilo. E que conclusão ele chegou? Minha mulher enlouqueceu. Minha mulher enlouqueceu porque eu não sei o que é isso que ela está fazendo. Eu acordo com ela tendo umas atitudes. E ela vinha e orava bem pertinho do ouvido dele. Assim. E demorou muito tempo para que aquele homem tivesse acesso, disponível a receber o evangelho. Por quê? Porque ela, no entendimento dela, pouco entendimento, crente recém-convertida, tomou uma atitude que para ele causou um espanto e ele realmente cria que ela estava com um problema mental. Né? Então, irmãos, na vida cristã, a nossa vida tem que ser de trabalhar o outro, estar com aquele que nós vamos discipular no básico mesmo, né? Desde o comecinho. Olha, é assim, faça assim, comporte-se assim, né? Quantas dificuldades algumas pessoas têm em se comportar no ambiente religioso? Por quê? Nós não sabemos de onde elas vieram, ou se vieram de alguma... Qual é o comportamento, o respeito ao momento da leitura da Bíblia, né? O significado das palavras. Olha, o que eu estou lendo aqui? O que significa essa palavra? Eu fui falar o que era legado, né? Porque eu estou partindo do... Vai que alguém não entende o significado dessa palavra. Né? Então, caminhar, fazer discípulo, ensinando o beabá mesmo, de cada detalhezinho da palavra, e para que isso vá... tornando realidade e seja entendível a pessoa que nós estamos evangelizando ou discipulando, né? Acompanhando depois de convertido. Bem, 1 Coríntios 16, versículo 10 e 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. De novo, a recomendação de que ninguém o despreze. E, irmãos, Timóteo trabalhava com Paulo para a obra missionária. Timóteo não era um servo do Paulo. Ele era um servo do Evangelho. Eles trabalhavam para o crescimento da obra religiosa. E aí, quanta coisa nós estamos vendo hoje em dia no meio religioso, né? Pessoas servindo pessoas e não servindo ao Evangelho. Pessoas servindo pessoas e não servindo ao Senhor. É a figura do pastor tal, é a figura do apóstolo tal, é a figura do reverendo tal, e cada nome que tem por aí, e as pessoas estão servindo a pessoa, não ao Senhor, não ao Evangelho, não à palavra. Quando nós lemos lá em Filipenses 2, de 19 a 22, acho que nós já lemos, né? Porque nenhum outro, Paulo está dizendo que por nenhuma outra pessoa eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Ele está dizendo para a igreja, olha, Timóteo é aquele que sinceramente está preocupado com o bem-estar dos irmãos, com o crescimento da igreja, com levar a orientação dos apóstolos realmente a cada um. Ele se preocupa, ele intercede, e os interesses dele não são seus próprios interesses, são os interesses da obra. Olha que lindo. Os interesses da obra. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Olha, irmão, se lá nos anos 60 e pouco já tinha esse problema, o pastor Sinésio está rindo, esse problema nunca acabou, né, pastores? Nunca.
Alguns buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que provas deu ele de si. Olha, Timóteo, que como filho ao pai, esse era o relacionamento que Paulo e Timóteo tinham, como pai e filho. E também em Tessalonicenses você vai ver que ele era enviado para confortar e fortalecer a igreja. Conforto e fortalecimento. E aí a gente vai dizer, mas ele era um jovem tímido, recatado, doente, muito jovem. Olha só, alguém encaminhado por Paulo para fortalecer uma igreja, não tinha essa timidez mais, né? Já não tinha essa timidez toda que ele podia ter no início do seu ministério. Ele agora já era alguém maduro, alguém que estava fortalecido, porque ele era capaz de fortalecer os outros. E foi encaminhado para obras difíceis. Bem, tem cartas que nós consideramos que ele foi coautor, né? Ele foi um remetente junto com Paulo. E a gente chega a essa conclusão pela saudação que Paulo vai fazer no início, na hora de endereçar essas cartas. Vamos ver algumas. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. E o irmão Timóteo. Então, deduzimos, Timóteo estava junto ali na confecção, na escrita dessa carta. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Exatamente. Colossenses 1:1. Paulo e Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Eu, particularmente, gosto muito da saudação das cartas, né? Gosto muito. E nós, batistas, temos uma saudação bem paulina, graça e paz. Graça e paz. 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Isso, Paulo, Silvano e Timóteo. Esses textos que nós estamos lendo é para demonstrar aos irmãos a coparticipação, a coautoria de Timóteo nessas cartas de Paulo. Mais um, Filemão 1:1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Exatamente. Bem, a última referência que a Bíblia vai nos dar de Timóteo está lá em Hebreus 13:23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Isso. Então, a gente sabe que Timóteo também enfrentou a prisão, né? Nós sabemos pela Bíblia que ele também foi prisioneiro, igual foi Paulo e tantos outros. Bem, lá em 2 Timóteo 4:9 é o versículo que eu falei, a passagem que eu falei, que Paulo vai dizer para Timóteo, olha, procura vir ter comigo depressa, quando você vier, traz a capa que eu deixei, apressa-te a vir comigo antes do inverno. A Bíblia não relata, irmãos, como se deu a morte de Timóteo. Lógico que há especulações, né, de como se deu a morte dele, que ele morreu velho em Éfeso e foi apedrejado. Essa é o que diz extra Bíblia. Mas nós não sabemos, a Bíblia não nos fala. O que nós sabemos claramente é que Timóteo foi um discípulo fiel, Timóteo foi ajudador, Timóteo continuou depois de Paulo o ministério junto às igrejas, ele era alguém obediente, ele era alguém de coração fácil
aprendizagem, ele discipulava e era discipulado, ele cuidava de Paulo, foi ele que cuidou de Paulo, tanto é que foi a ele que Paulo encarregou de trazer algo que era tão urgente, uma capa para protegê-lo do frio, né? E o nosso desejo é que nós sejamos como Timóteo. Um coração fácil de aprender, que possamos ajudar os nossos líderes, os nossos pastores, ou nosso pastor, o pastor Felipe, que o nosso ministério seja exercido com sabedoria, que nós tenhamos discernimento, que a gente procure nos aproximar e oferecer ajuda no que for possível. Quando tivermos que falar alguma coisa que a gente sabe que talvez não é legal, o irmão ou alguém pode não gostar, que a gente tenha sabedoria no trato, na forma de agir, e que a nossa caminhada cristã seja de crescimento. Dia após dia, nós possamos crescer. E que aqueles muitos que vão se chegando a nós, a gente possa ter sabedoria em como nos aproximar deles, e como discipulá-lo, e como ensiná-los, e que a cada dia, enquanto Deus nos permitir estarmos aqui, que nós possamos deixar um legado de qualidade, que daqui 50 anos, quando a igreja estiver comemorando bodas, não sei do quê, 100 anos não sei, que alguém cite o nosso nome lá, olha, em tal ano teve os irmãos fulano, vai saber, né, irmãos? Que cite como boas lembranças da nossa passagem por aqui. Certo, irmãos? Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa, por favor? Fique à vontade, só peça o microfone. Dúvidas? Perguntas? Não? Então, nós vamos orar. Vamos ficar em pé? Pode falar. Sinceridade, porque essa ideia de sinceridade dele também está escrita a um contexto de plantio que envolve frutos, envolve florescer, tipo, semente, uma semente que não tem mistura, uma semente que é pura, uma semente que então dá uma ideia de que ele recebeu o evangelho puro, a semente do evangelho pura, e ele está frutificando a partir desse evangelho que é puro, desse evangelho que não tem mistura, desse evangelho que não recebeu nenhum enxerto, nenhuma coisa a mais. Então, Timóteo, ele se guardou do evangelho que Paulo deu para ele, na mensagem que deu para ele. Então, essa sinceridade de Timóteo também fala sobre isso, porque é uma coisa que Paulo adverte muitas pessoas, que elas se mantenham firmes do evangelho que os discípulos têm pregado para elas. E Timóteo fez isso. Timóteo é um testemunho de alguém que se manteve puro e fiel ao evangelho que Paulo pregou. O evangelho que não teve sincretismo, não teve outras coisas assim que intoxicaram e corromperam essa verdade que Timóteo recebeu. Então, nessa ideia de sinceridade também traz isso. Irmãos, olha o meu legado aí. O meu legado aí. Muito bem, isso mesmo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te amamos, Senhor, te agradecemos por esse tempo que nós passamos aqui juntos, como igreja do Senhor, reunidos, estudando um pouquinho da Tua palavra, Pai. Agora, Senhor, nós queremos te pedir que faça de cada um de nós um Timóteo. Senhor, ensina o nosso coração, nos dê sabedoria, nos dê coragem, nos dê força, ó Pai. Cura as enfermidades, Senhor. Trabalhe em cada um de nós para que no tempo que nos resta ainda, ó Pai, nós possamos ser servos úteis. Muito obrigada pela vida do pastor Felipe. Abençoa ele aqui no nosso meio. Que nós possamos estar sempre amparando o seu ministério, ó Pai. Que nós possamos ser sempre aqueles em que ele possa olhar com alegria, com confiança, tendo segurança, Senhor, nas nossas atitudes e no nosso viver. Muito obrigada pelos demais pastores que também convivem conosco. Nós somos gratos, Senhor, em poder compartilhar com cada um deles a nossa fé cristã. Guarda-nos nos nossos ambientes de trabalho e que lá, acima de tudo, ó Pai, nós possamos deixar bons exemplos sempre. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.